Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estamos aqui no Hub Drops, um episódio mais curto, com um tema específico. E aqui do meu lado está ele, Medina. Ele que está sorridente, por quê? Porque de tanto você falar que eu tô ficando careca, a câmera falou assim... Tá cabralizando. Ô, Brunão, tem um buraco aparecendo na tua cabeça, mano. É a vida de cabelo cacheado, irmão. Entendi. Não é o cabelo que tá indo embora. Não. De tanto você falar do meu. Não tem. Entendi. Eu sempre tive cabelo ralinho. O senhor tem vingado. Eu nunca tive Medina. crise com isso. Eu Você fico tá me sem defendendo, boné, com mano. boné, eu rapo a Você cabeça. tá tocando no ungido do Senhor, mano. Mostra aí que você tem só auréola. A galera acha que eu tenho Ungido. só em volta, assim, ó. Um dia eu vou mostrar, galera, pra vocês, na live de 100 mil, que vai ser logo. Mas e aí, tudo bem? Vocês estão bem? Tá escrito de cumprimentar a galera. Tudo bem com vocês? E aí, Ivona, você tá bem, Ivona? Eu tô sempre bem aqui, ó, preparado, assuntos tenebrosos, mano, no Hub Drops. Hoje Maravilhosos. Esse sempre. assunto aqui é top. Sempre. Olha lá pra você, o assunto passado aqui foi uma conferência, Rapaz, mano. Foi. É choro. Acabou o episódio, foi um chororô. Se o depois. violão tivesse ali ainda, Era já só soltar tinha o já. pad que vinha já. Não ia ter como. Mas, Medina, antes da gente falar do tema, Falando em choro, fala aí, Pra você- agradece os nossos Cara. colaboradores, patrocinadores. vai, vai, vamos ver se tá bom mesmo. Falando em choro, Falando em choro, se você na transmissão da live da tua igreja, você quer captar melhor ali aquele momento, mostrar ali com definição As lágrimas. as lágrimas, ou precisa você do não quê? quer chorar por causa da má qualidade da sua live, Isso. Você precisa do quê? De câmeras novas. E câmeras novas você vai ter na Mr. Videomaker. Exato. Câmeras, lentes, mesa de corte, equipamento para vídeo. Mr. Videomaker tá aqui na descrição o contato deles. Fala que você viu aqui no Hub, pede desconto pro Marcão. Que só tem equipamento top, Blackmagic, um monte de marca sensacional. E tem também, Bruno, sabe o quê? A loja do morada.com. maravilhosa. É verdade. Se tem camiseta, tem corta-vento, tem boné, um monte de coisa legal pra você dar de presente pros teus amigos, pra Amigo tua secreto namorada, pra tua agora. mãe. Loja do morado.com e a Warbank, novo banco digital que está chegando por aí, para trazer confiança no digital. Então, para saber mais, warbank.com.br. E Maravilhoso. quem é o nosso convidado mais uma vez? Hoje quem está com a gente aqui é ele, o pastor Ribinha, meus Ribinha. amigos. Ribinha. Ribinha, obrigado. E o tema que nós vamos conversar hoje é religião versus reino. Essa louco. batalha do século, isso de aí. séculos e séculos. Essa dúvida que paira Mas as antes cabeças. você tem que explicar por que eu sou Ribinha, né? Exato. E aí, por quê? Porque tem é o Ribamar, numa estatura... 1,50 m. Quanto Quanto você mede? Cara, essa pergunta aí não é uma boa pergunta. É igual perguntar a idade pra mulher, você fala. Não, aí eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tenho 1,54. 1,54 m. Deixa eu te contar um episódio aqui. Com certeza vocês já ouviram falar do Insano, né? Insano. Maior escorregador. Eu ia fazer essa Cara, pergunta. Eu não sei. Eu sei ia que fazer tu essa queria, pergunta. Eu Queria. nunca ouvi Você não ia falar. passar Cara, ileso. Existe um parque O chamado Beach Park. Beach Park em Fortaleza. Beach Park. E lá tem o maior escorregador do mundo. Tá sério? Insano. É, Insano o nome dele. Tipo, Cara, e aí Insano eu fui. mesmo. E fui lá. Só que quando eu cheguei, cara, primeiro que quase não tem fila pra ir, né? No brinquedo. Primeiro, 2 horinhas de fila. aí eu fui lá e um carinha começou a me olhar. Disse, cara, você não vai poder descer. Eu disse, por quê? Cara, tua estatura. Mas por quê? Esse cara tem que ter acima de 1,5 m. Eu disse, cara, eu tenho 1,54 m. Mano. Bateu na trave. Ele disse, mas eu tenho que tirar a prova. Cara, ele usou uma trena. Mentiu. Cara, mãe. cara, espera aí. Mas foi de boa, foi de boa. Foi Fizeram de boa. isso com o Brunão também, mas era circunferência. Chamado de treino. Falou o esbelto. Falou o fininho. Eu sou gordo tipo boneco Michelin, nem vem. Não sou barrigudo. Teu braço é da grossura da minha coxa, mano. Exato. Eu sou o bonequinho da Michelin, nem vem. Cheio de dobrinha. Ai, brincadeira. Pro Vônia ia ser uma balança, né? Pra não quebrar o brinquedo. Mas eu desci, cara, desci. Falou, você tem 10 quilos a menos. Perdi mais 5, irmão. Olha que... E achou onde? Você tem que ter olhos espirituais pra ver. Eu acho que você perdeu. Acho que você perdeu e alguém encontrou por aí. É, mano. Só os inteligentes enxergam, né? Mas então, e a religião versus o reino? Vamos entrar Vamos nessa. lá. Não, Começa a falar de gordura, ele já quer mudar de assunto. Mas não é o tema. Vamos lá, vamos lá. Esse é um assunto, sempre vai ser um assunto atual, porque a religião se tornou a grande inimiga do reino.
A religião no sentido não etimológico, porque a Bíblia fala da verdadeira religião, certo? Mas como ela ficou conhecida. E qual seria o primeiro ato religioso do homem? Logo após a sua queda. Em Gênesis capítulo 3, o homem caiu. E logo após a queda, Deus chega no Éden e procura o homem. Como é que o homem está? Escondido. Porque esse é o instinto do homem caído, ele se esconde. E ele se escondeu e Deus o chama. E quando ele se apresenta, como é que ele está? Vocês lembram? Vestido. Ele já está coberto. Agora, olha o termo que a Bíblia vai usar, Medina. O termo é: o homem fez para si aventais. Primeira coisa, quem fez? O homem. Fez que tipo de roupa? Um avental. Para que todo mundo que está nos vendo tenha uma noção, basta lembrar do avental do cozinheiro. Só para tampar. É uma peça imperfeita, incompleta. Ela não cobre por inteiro. E no hebraico dá a conotação mesmo de cobrir só a genitália. Então, quando a gente vê aqueles desenhos, Adão e Eva, aquela folhinha. É basicamente aquilo que o hebraico vai mostrar. Era uma peça que cobria somente a genitália. Então, vamos lá. Foi feito pelo homem, foi incompleto. De que material? Folhas de figueira. Ou seja, aquilo iria estragar, iria secar, iria murchar, apontando para um fato: o homem deveria fazer aquilo recorrentemente. Então, o homem fez, foi incompleto, e ele precisaria repetir aquele ato por toda a vida. Me diz se esse não é o enredo da religião. O esforço humano de fazer um ato incompleto que o torne apresentável diante de Deus. E aí Deus chega, Brunão, olha o homem e diz assim: cara, isso aqui não é isso aqui. Não é isso. Aí o texto vai dizer: e Deus fez. Quem fez agora? Deus. Deus. Agora é Deus fazendo. Deus fez uma roupa. Agora o termo não é mais avental. O termo é túnica. Deus fez uma túnica. O que era a túnica? A túnica era uma peça que cobria o homem por inteiro, completamente. Esse sim é um ato completo. Feito por Deus, completo. De que material? Pele. Pele de animais. Pele de animal. Que animal? A gente não sabe. O texto não fala. Sabemos que foi de um animal. Agora, o que a gente sabe? A gente sabe que um ser vivo, para perder sua pele, ele tem que morrer. Então, eu já tenho um indício aqui de que um inocente morreu. Porque, coitado, o animal não tinha nada a ver com a história. Quem foi que pegou? Adão, Eva. Quem morreu? Um terceiro. O inocente morreu. Da morte desse inocente, sai uma roupa, um manto, que o cobre. Gente, me diz se isso não é o enredo da graça, do evangelho, do reino de Deus. Deus faz o ato. O inocente morre. Jesus morre. E da morte de Jesus sai um manto chamado graça que cobre o homem. E de lá para cá, gente, isso está em toda a Bíblia, nas páginas da Bíblia e nas páginas da história. Você vai ver logo um episódio posterior a esse, que é a oferta dos dois irmãos. Eu sempre tive, eu vou usar uma expressão de futebol, que a gente usa no futebol, bola presa. Sabe o que significa? Eu sempre tive uma resistência, eu sempre tive uma bola presa com esse texto da oferta de Caim e Abel. Porque, meu Deus, por que o senhor não recebeu a oferta de Caim? O cara trouxe lá, rapaz, se esforçou e trouxe. Mas tem um cunho ali simbólico, profético por trás daquilo. O que foi que Caim trouxe? Caim trouxe o fruto do seu trabalho. Ele era lavrador. E aí ele traz o fruto do seu suor, do seu penoso trabalho. Ele traz aquilo. De um esforço humano. Esforço humano. Ele apresenta para Deus e Deus não recebeu. O que foi que Abel trouxe? Um cordeiro. E quando ele coloca o cordeiro na frente,
E Deus olha para o cordeiro. Aí Deus olha para Abel e recebeu Abel. Porque aquele cordeiro era a tipologia do Messias. E lá em Hebreus fala do sangue desse cordeiro. Fala que o sangue de Jesus é superior ao sangue de Abel. Só que muita gente pensa, Bruno, que é o sangue de Abel, da morte de Abel. Mas não é. É o sangue do sacrifício que Abel trouxe. Você entende? Mas já era uma tipologia. Então Abel entendeu o seguinte: cara, eu posso trazer tudo o que eu quiser, o meu esforço, minha obra, minha justiça própria. Deus não vai aceitar. Eu tenho que levar algo que faça com que ele lembre do Messias. Porque uma pergunta que precisa ser respondida: no Novo Testamento, a partir do Novo Testamento, como que as pessoas são salvas? Pela graça, pelo Evangelho. E no Velho Testamento? Como que as pessoas eram salvas? Alguém vai dizer assim, pela lei. Não, a lei nunca salvou. Então, como que as pessoas eram salvas no Velho Testamento? Pela crença no Messias que viria. Como é que nós somos salvos hoje? Pela crença no Messias que veio. Como que eles eram salvos? A crença no Messias que viria. Logo, sempre foi o Messias. É tudo sobre ele. Sempre foi ele. Um outro episódio que a gente tem, que é também muito, muito simbólico ali, que é Babel. Torre de Babel. E é importante dizer, gente, que o objetivo de Babel não era ruim. Façamos uma torre cujo topo chegue ao inferno. É isso? Não. É isso que diz a sua Bíblia? Não. Como é que diz lá? Chega aos céus. Ao céu. Concorda comigo que é um bom lugar para chegar? Ok. Tem um lugar melhor do que esse? Creio que não, né? Não tem. Então vejam que era um objetivo bom. Qual foi o problema? O método. Na força do braço. Força do braço. Da minha estratégia, do meu braço, do meu suor, de novo. Cara, de novo. E corremos o mesmo erro. Vamos fazer uma torre. Nós vamos fazer. Olha só. É Caim que traz esforço. É Adão que se esforça e faz a roupa. E de novo o homem dizendo, vamos fazer algo com as nossas mãos. Mas aí também tem um venenozinho lá, viu, Brunão? Nesse texto que está revelado. E tornemos célebre o nosso nome. Ah, um detalhezinho. Tá lá, cara, tá lá. Ou seja, no fundo, era alguma coisa para dizer assim, nós que fizemos. Cara, e a Bíblia é muito clara. Isso não vem de vós, não é obras, é dom Dom de Deus. de Deus, para que ninguém se glorie. E pela primeira vez, em toda a Bíblia, a gente tem uma construção feita de tijolos. Vocês já tinham se atentado para isso? Todas as vezes, Brunão, que Deus mandou fazer alguma coisa, foi com pedras. E o texto chega a dizer assim, pedras toscas, ou não lavradas, sem intervenção humana. Encontra uma pedra, pega essa pedra e faça. Aí o texto vai dizer assim, e eles usaram tijolos em lugar de pedra. Novamente. Quem faz a pedra? O homem. Não, Deus. Deus. Quem faz O tijolo, o homem. o homem? Vocês estão vendo? O mesmo erro incorrendo. Deus faz a pedra, o homem faz o tijolo. E o que é o tijolo? Tijolo é uma peça simétrica, exatamente igual. O que é a religião? É uma coisa que quer formatar a gente. Ah, Brunão tem uma singularidade. Não, Brunão, entra aqui. Medina tem uma singularidade. Não. Entra aqui. Ó. Entra nessa forma. O nome dessa forma é religião. Isto é um projeto falido. Não vai chegar. Ah, mas é grande, é imponente, mas não toca o céu. Impressiona a terra. E vai ruir. Vai ruir. Mas vocês percebem que impressiona a terra? Sim. Porque Babel impressionou a terra. Vai ruir. Aí a gente vai pro óleo
o óleo sobre a cabeça de Saul e sobre a cabeça de Davi, né? Que quando foi ungido Saul, foi um pedido do povo, né? O povo estava pedindo para Deus um rei. Exatamente. E Deus falando, mas eu sou o rei de vocês. Mas estão pedindo? Então tá bom. Vai lá, Samuel. Pega um óleo, coloque dentro de um vaso de barro e unge ele como rei. E aí, quando Deus resolve erguer alguém sem ninguém ter pedido, ele fala para o mesmo profeta, vai lá, Samuel, pega agora um óleo e coloque dentro de um chifre e vá ungir Davi. Exatamente. Era o mesmo profeta, o mesmo óleo, só que O método foi outro. Saul dentro de um vaso de barro. Quem que faz o vaso? O homem. Uau, cara. E Perfeito. quando é com Davi, coloca o óleo dentro de um chifre. Quem que faz o chifre? Só Deus. Exatamente. Que faz aquele animal. Então, e você falou e persiste até hoje, né? E a gente vê lá na frente Jesus sendo chamado de filho de Davi. Persistiu. Porque no fundo, o que o homem quer? O homem quer ter a glória de se salvar. E aí tem um ponto importante, fazendo um link com essa temática do reino e religião. Eu vejo as pessoas se intrigando muito. Mas qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Eu sei que vocês devem receber muitas perguntas, né? Eu recebo como pastor local, imagino vocês têm uma expansão muito maior ministerialmente. Só que essa pergunta ela precisa ser confrontada de acordo com as Escrituras. Romanos 8, 28 diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. A primeira coisa que a gente tem que ser honesto aí, cara, é que às vezes a gente usa esse texto, Brunão, para tentar consolar pessoas de tragédias com esse texto. Então, aconteceu uma fatalidade com alguém, a gente vai lá e diz, olha, a Bíblia diz, todas as coisas cooperam. Só que a Bíblia não diz que todas as coisas cooperam para todas as pessoas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, esse seu aí é o que na língua portuguesa a gente chama de pronome possessivo. Seu. Seu propósito. A pergunta que a gente tem que responder é: quem tem a posse desse propósito? É o seu propósito? É o seu propósito? Ou é o seu propósito? Aí, se você tiver aquela Bíblia viva, você vai ler lá, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o propósito dele. Ou seja, o propósito é de Deus. Logo, a pergunta não é qual é o meu propósito, mas qual é o meu lugar no propósito eterno de Deus. Então, é sobre Deus. A Bíblia não é um livro que conta a história de homens buscando Deus. Não é. A Bíblia é a história de um Deus buscando o homem. Loucura. Não é? Não muda tudo? Muda. Porque a religião, ela parece que ela quer a mesma coisa. Babel queria chegar no céu. Caim queria ser aceito. Adão queria ser coberto. Parece que ela quer a mesma coisa que o reino, só que o método é outro. Qual o método da religião? A gente obedece, a gente cumpre as normas e aí a gente é aceito por Deus. Então, se eu sou aceito porque eu cumpri as normas, de quem é o mérito? Meu. E qual que é a diferença de normas para doutrina? Vamos pensar na palavra doutrina. A grande questão é o método. Na religião você tem eu faço, eu obedeço para ser aceito. No evangelho é isso aqui, ó. Eu fui aceito, por isso eu obedeço. Então por que eu tenho que obedecer? Porque eu fui aceito. Não é obras. E olha como é interessante, a Bíblia diz assim, a carne, as obras da carne militam contra as obras do Espírito, certo?
Se eu disser a vocês que eu induzi vocês a um erro, eu recitei o texto errado. As obras da carne militam contra as obras do Espírito. O que está errado aí? Não é obra. As obras da carne militam contra o fruto Do Espírito. Cara, muda tudo, irmão. Quem faz a obra? Eu. E o fruto? É a videira que dá o fruto. O ramo está conectado. Mas como o fruto está perto do ramo, o ramo pode se vai descer e achar assim, não, eu que estou gerando esse fruto. E se ele se desconectar da videira, o fruto vai murchar. Porque não é por ele. É a videira. E a carta de Paulo aos Gálatas foi para denunciar uma coisa. Paulo estava denunciando o seguinte: vocês estão usando as obras da lei para vencer as obras da carne. E está errado. Vocês têm que se conectar em Deus e vocês vão dar frutos. Então, o que é santidade? Santidade não é moralidade. Cara, um budista é moralmente mais correto do que a gente. Concordam comigo? Sim. Então, o que é a santidade? É eu cumprir a Escritura para ser salvo ou não, porque fui salvo. Esta consciência. Vocês lembram que quando Jesus morre, aconteceu um fato no templo? Fato que para o judeu aquilo foi... O véu se rasgou. A pergunta é, de onde para onde? De alto a baixo. De alto. Abaixo. Por que quem rasgou o véu? Deus. O movimento foi de Deus. Foi do céu. Exato. Então, basicamente, a religião ela vai querer tomar para si essa glória de que fomos nós que fizemos. E aí, Timothy Keller, ele tem um livro que ele vai dizer que quando o evangelho do reino, da graça de Deus é pregado, duas coisas acontecem, Bruno. Primeiro, vai ofender o religioso e vai atrair o pecador. Cara, isso é incrível. Incrível. Lucas capítulo 15. Jesus está pregando sobre o reino. Sabe o que acontece? Os pecadores vêm e entram numa casa e ficam com ele lá. E quem está do lado de fora? Religiosos. Ofendidos. Do lado de fora. Por que esse homem está conversando com esses pecadores? E aí Jesus vai até eles, na porta, e Jesus lhes conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do pródigo. Vocês sabiam que isto era uma pedagogia judaica? Brunão, quando o judeu queria enfatizar alguma coisa, eles contavam 3 histórias. Eles contavam 1, 2, e na terceira, eles fundiam as 2 anteriores. Presta atenção nisso. Qual é a primeira história? A ovelha perdida. A ovelha está perdida do lado de dentro ou do lado de fora? Fora. Fora. Só que a ovelha, Medina, e eu sou do interior, eu entendo isso um pouquinho mais que vocês. A ovelha ela faz parte de uma categoria de animais chamada animais de rebanho. Todo animal de rebanho, quando está perdido, sabe que está perdido. Então, eu tenho alguém perdido do lado de fora, mas que sabe que está perdido. Olha só, alguém perdido do lado de fora, mas consciente. Certo? Qual é a segunda parábola? A dracma. Dracma é um animal? Não. O dinheiro, moeda. É uma moeda. Portanto, um objeto inanimado. Tem cérebro? Tem consciência? Não. Onde é que ela está perdida? Dentro da casa. Dentro da casa. Então, eu tenho gente perdida lá fora e gente perdida lá de dentro. Qual é a vantagem? É que quem está lá fora está consciente. Quem está dentro não está. Não tem consciência nenhuma que está perdido. Para ele estar dentro, ele está... Estou salvo, né, irmão? Estou aqui dentro. E Jesus sabia o que estava fazendo. Aí ele conta a terceira parábola. Qual foi a terceira? Filho pródigo. Que não é a parábola do filho pródigo. É a parábola dos filhos. Você lembra que tinha uma pedagogia judaica? O que ela dizia?
Contava-se uma história, contava-se uma outra, segunda e e a fundia terceira duas. fundia. Então, o que é a parábola dos filhos? Senão a junção das duas anteriores. Uau. Agora, deixa eu ver se vocês me entenderam. Quem é o pródigo? É, Que louco. O pródigo é o cara que se perdeu do lado de fora, não é? e tá consciente. Mas ele estava consciente, cara. Consciente. É ovelha. Tava lá na... Tem uma expressão na minha região que eu não vou usar, que você não vai entender aqui. Tava lá na prostituição. Tava na prostituição, tava perdido. Mas uma pessoa que confrontasse eles, não, eu tô aqui ferrado mesmo, eu tô consciente. E o irmão, que nunca saiu, mas que estava perdido. Perdido na casa do pai. A minha pergunta é, cara, isso é incrível demais. Como é que terminou a parábola dos filhos? Do jeito que a história começou. A parábola termina com o pai na porta, tentando convencer o irmão mais velho para entrar. Não foi assim? Quem estava na festa? Quem entrou? O pródigo, o pecador. E o religioso? O irmão ficou do lado de fora. Como é que começa a história? Jesus na porta da casa, os pecadores do lado de dentro e os religiosos dizendo assim, como é que ele recebe esse povo? Você entende? Então, quando Jesus constrói aquela parábola, é um confronto violento. Então, a grande lição é, Jesus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de religiosos. Jesus está dizendo, olha, meu pai é menos ofendido pela sinceridade desses beberrões aqui do que pela hipocrisia de vocês. É. Meu Deus. Então, tá. Quem entende, o pecador. Quem rejeita, o religioso. Cara, coincidência ou não, e não é coincidência. João capítulo 3, Jesus está conversando com quem? Nicodemos. Quem era Nicodemos? Doutor da lei. Cara, ele não entendeu o evangelho. Ele não entendeu o não reino. Vocês já assistiram The Chosen? Não. Ainda não. Você Cara, acredita? não acredito. Você acredita? Não, Bruno, não. Não. Vai num Pack Tem uns Nice, amigos, meu irmão. exatamente, Tá tem uns amigos louco. meus querendo me matar. Cara, eu chorei, cara. A cena de Nicodemos e a cena da mulher samaritana é pra... Cara, nossa, se eu começar a lembrar aqui, eu vou chorar, cara. É muito forte. Nicodemos não entende, cara. E ele era um religioso. João capítulo 4, Jesus está com quem? A prostituta de Samaria. E não é que ela entendeu? É. Ela entendeu. Nicodemos não entendeu. O pródigo compreendeu. O irmão rejeitou. Os pecadores e publicanos entenderam. Os fariseus, escribas, rejeitaram. Você vê que é o mesmo enredo. Adão, Caim e Abel, Torre de Babel, e você vai perpassando. E você vê Paulo escrevendo aos Gálatas dizendo aquilo. Vocês estão querendo usar as obras para vencer as obras? Mas aí tem um ponto importante, que eu acho que a tua pergunta agora, ela precisa ser respondida para que não fique nenhuma inclinação errada. A graça, o reino, o evangelho não tira a minha dedicação, tira meu mérito. É. Não significa que não existe um caminho, não existe um fardo, mesmo que ele seja leve. O que Paulo disse? Eu sou o que sou pela graça de Deus, e eu não a tenho tornado vã. Aí ele vai falar uma coisa que parece que ele está assim, vai descendo. Ele diz assim, eu tenho trabalhado mais do que todos os outros. Sabe quem são os outros que ele está falando? Os apóstolos, cara. Paulo está dizendo, eu trabalhei mais do que Pedro, Tiago, João, todo mundo junto. Vírgula. No entanto, não eu, mas a graça de Deus que em mim opera. O cara que entendeu o evangelho do reino, da graça, ele vai se dedicar muito, mas ele nunca vai tomar o mérito para si. Por que ele não vai tomar o mérito? Porque ele vai entender que é Deus que faz. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É Abraão, Isaac e Ismael. Brunão, eu tenho uma mente assim muito criativa. Eu leio minha Bíblia, eu entro na história.
Eu tento sentir o cheiro da história. Por isso que eu preciso de solitude. Eu gosto de ler minha Bíblia só, sem barulho nenhum. Eu lembro que um dia eu estava lendo a Bíblia assim, me veio uma cena, a cena apareceu na minha cabeça. Eu imaginei Abraão conversando com um amigo. Passa um menino assim na frente. E o amigo pergunta: Abraão, quem é esse menino? Esse menino aí é Ismael. Vou te contar a história dele. Eu tinha uma palavra, uma promessa. Minha esposa era estéril. E ela um dia disse para mim: olha, estou vendo que por aqui não vai dar não. A gente tem que fazer a nossa parte. E tem H aqui, nossa serva e tal. Resumindo, me envolvi com ela, nasceu esse menino. Concorda comigo que essa história é contada e explicada? Concorda, Medina? De repente passou outro menino. Ismael, né, você fala? Ismael. Tá. Falei Isaac? Você falou Samuel. Desculpa. Troquei os personagens aqui. Então, Ismael. Aí logo depois passa Isaac. E aí o amigo pergunta: e esse aqui, quem é? Aí Abraão diz: esse aqui é Isaac. Eu vou te contar a história dele. Minha esposa tinha 90 anos. Eu tinha 100. Para piorar, ela era estéril. E aí Deus nos deu uma palavra e misteriosamente, milagrosamente, nasceu esse menino. Abraão contou essa história, mas ele conseguiu explicar? Como é que tu explica uma mulher Milagre. Como é que tu explica uma mulher de 90 anos, cara, estéril, da luz? Você explica isso? Não. Sabe por que você não explica? Porque tudo que você não explica foi Deus que fez. Tudo aquilo que você explica, você conta e explica, foi você que fez. Ismael, foi Abraão que fez. Ismael, o movimento religioso. Isaac, foi Deus que fez. Deus que deu. E aí não sou eu que estou fazendo essa analogia. É Paulo que escreve aos Gálatas e ele diz assim: Sara e Agar representam a lei e a graça de Deus. E ele diz assim: e os filhos da escrava, que apresenta a lei, vão perseguir os filhos da livre. Novilho selvagem. Exatamente. Então, finalizando essa parte aqui, apesar da religião ter um fim parecido com o fim do reino, o método é outro. O método para chegar a Deus são suas obras. E o Evangelho vai dizer que o único jeito para a gente chegar a Deus, o único jeito possível, é através do Cordeiro. Então eu não preciso fazer nada, preciso, porque fui recebido, e não para ser recebido. Cara, eu vou falar a vocês assim, eu ainda sou um garoto, e sei disso, mas eu sou um garoto que estou desde os meus 16 anos na obra. E as únicas pessoas, Brunão, que podem prestar para esse mundo são aqueles que entenderam isso. Os únicos frutos possíveis é de quem entendeu, cara, que desconectado da videira não vai. É moralismo puro. É justiça própria pura. Então, é muito mais sobre o sangue de Jesus do que sobre o suor humano. Aí, posso desabafar aqui? Eu tenho visto se falar muito do suor humano. A gente precisa voltar a falar do sangue. Acho que foi John Knox. Ele era, acho que, escocês. Quando ele morreu, ele pediu para ser sepultado num lugar muito simples. Inclusive, virou um estacionamento. E uma vez alguém olhou um carro sobre o túmulo dele. Ficou revoltado. Como é que vocês colocam um carro aqui e tal? E alguém disse assim: quando ele esteve vivo, ele disse que ele não queria ser notado e lembrado. Ele viveu para a glória de Deus. As únicas pessoas que prestam são aquelas que vivem para a glória de Deus. Porque, cara, confie no que eu vou falar para vocês. Nós seremos esquecidos mais rápido do que a gente pensa. Cara, nós seremos esquecidos
mais Eu tava- rápido do que a gente Eu pensa. estava num devocional meu esses dias atrás e eu comecei a cantar e refletir em cima da música dos Arrais, que fala assim, aquela música que fala: torne meu sofrimento em testemunho, me esvazie de mim e deste mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, Uau. e o que o de Cristo permaneça em tudo. Meu Deus. E aí eu parei assim, ó. Eu falei: meu Deus, como essa mensagem ela confronta a atual mensagem sobre o legado, a nossa atual essência sobre Perfeito. o legado, Perfeito. sendo que né, em muitas coisas das construções da fala sobre o legado acaba apontando para mim que eu preciso deixar o meu legado, Sua marca, né? a minha marca, o meu brand, eu preciso ser lembrado, eu preciso ser. E eu falava, cara, e esse refrão ele traduz muito assim, é que o meu nome morra com o meu corpo, mas que o de Cristo permaneça em tudo. Meu Eu Deus. falei: Deus, Sensacional. o maior legado de um forte. homem é levar pessoas a Cristo ao ponto de você ser esquecido e Cristo ser lembrado. A música lá, a minha glória é fazer com que conheçam a ti. Não é? Agora, na prática, Brunão, isso é um desafio muito grande. Muito. Muito grande. Canalizar tudo isso para a glória de Deus. E quando, voltando um pouquinho para Nicodemos, sabe o que chateou Nicodemos naquele encontro com Jesus? Foi porque Jesus disse assim: Nicodemos, você quer saber qual é a melhor versão tua? Tá muito na moda essa expressão, né? A melhor versão de si mesmo e tal. Qual é a melhor versão tua, A voz Nicodemos? até mudou. É. Aí, qual é a melhor versão tua, Nicodemos? Morto. Morto. Você precisa morrer. A melhor versão sua é morto, porque você só presta morto. E ele vai dizer, você tem que nascer de novo. Cara, a gente não tem noção do que era para o judeu ouvir isso. É. Medina, o que você fez para nascer? Meu pai, minha mãe. Não, e você fez o quê? Eu nada, eu só vim. Você não fez nada, né? Concorda que isso é graça? Você não fez nada? Você sabe o que era um judeu religioso ouvir isso? É. Você está dizendo que eu não fiz nada para merecer isso? Você não fez nada, cara. Sua justiça é como um trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia que a Bíblia se refere? O pano que a mulher usava para enxugar o sangue da sua menstruação. Isso é o trapo de imundícia. E eu não estou falando da injustiça do homem, eu estou falando da justiça. Isso é completamente insuficiente para salvar o homem. O evangelho, cara, vai fazer você ficar exatamente no seu lugar. Mas é um lugar maravilhoso. É o único lugar para que Deus continue usando uma pessoa. Porque ser usado é um desafio. Ser continuamente usado é mais desafiador. Continuamente usado. Uau. É. Uau. Nós não tá nem falando nada, mano. Nós tá só Não ouvindo. tá pedindo. Mas cara. esse esforço humano para tudo, assim, é literalmente maior denúncia de tudo, né? E a gente vê que a primeira citação na Bíblia sobre espinho na carne tá lá, né? Quando eles falam: se vocês expulsarem os cananeus daqui, eles vão ser como um espinho em vossa carne, né? E aí mais para frente, ou seja, vai ser um incômodo na sua pele ali, para sua humanidade, para sua carnalidade. E aí mais para frente a gente vê Paulo falando: olha, por 3 vezes eu orei pedindo a Deus para me livrar desse espinho na carne, esse demônio das trevas tá vindo me esbofetear. E era literalmente isso. Ele não tinha paz para levar a mensagem da paz. Onde ele ia, ele apanhava, ele era espancado, ele era preso, ele era perseguido, ele não tinha paz no cumprimento do propósito, uma paz na sua carne. E a resposta de Deus é: a minha graça te basta. Ou seja, eu tenho um incômodo para o cumprimento do meu propósito na minha carne. Ou seja, talvez eu poderia mover algumas coisas da minha carne para ficar mais fácil. E Deus só fala: a minha graça te basta.
agora eu vou... É uma graça que potencializa o chamado. E não é por nosso esforço. Você falou aquela hora do véu e veio muito claro. Já fui em Israel, já? Ainda não. Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes, assim. E a gente aprende várias lições, coisas que eu praticamente não tinha acesso aqui a saber. Mas era bem claro, assim, na cultura judaica, quando um filho morre, né, o pai ele rasga as vestes em choro. Ele chora com barulho e ele rasga as vestes. E quando o filho morre na cruz, o pai também rasga as vestes. Uau. De alto a baixo. E é por isso que os soldados olham um para o outro com o barulho do som do véu rasgado e falam: Uau. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Meu Deus. Porque a gente viu como aquele sistema todo foi se fomentando religiosamente e aquele esforço humano para você poder entrar naquele lugar e, de repente, pela graça de Deus, o Pai rasga as vestes, dando acesso a gente. E a nossa facilidade ainda de conseguir fazer na força do nosso braço, né? Querer fazer na força do nosso penoso trabalho. Você falava aí, me veio também à mente a história do primeiro sacrifício oficializado dentro da estrutura do culto do Velho Testamento. Foi uma cerimônia importante para a nação. Estava lá Moisés, estava lá Arão e os filhos de Arão. Só que tem um detalhe, Brunão. A Bíblia diz que eles levaram um cordeiro e colocaram esse cordeiro sobre o altar. E o fogo veio. Veio sobre Moisés? Não. Veio sobre Arão? Não. Veio sobre o cordeiro. O fogo veio sobre o cordeiro. E depois que o fogo desceu sobre o cordeiro, que prefigura Jesus, aí então Arão veio, pegou este fogo e foi fazer a obra. Porque a obra só pode ser feita a partir de um fogo que desceu do céu. E esse fogo não desce sobre Brunão. Esse fogo não desce sobre Ribinha. Esse fogo desce por causa de Jesus. E aí nós, Brunão, pegamos essa tocha e fazemos a obra. O que aconteceu depois? Você lembra? Os filhos de Arão foram fazer a mesma coisa. Só que não tinha fogo, cara. Agora pode ler lá no texto. Por que não tinha fogo? Não tinha cordeiro. Os caras não levaram o cordeiro. Aí não teve fogo. Sabe qual a ideia que eles tiveram? Chuta aí. A mesma ideia que Adão teve de fazer a avental, folha de figueira. A mesma ideia que Caim teve. A mesma ideia que Babel teve. A mesma ideia que os religiosos tiveram. A mesma ideia que o irmão do pródigo. Mesma coisa. Qual foi a ideia que eles tiveram? Vamos acender o fogo. Aí isso eu sei fazer. Arruma um fósforo aí para mim. Arruma um isqueiro aí. Fogo aceso, cara. Qual foi o nome que Deus deu para esse fogo? Fogo estranho. Qual é o fogo estranho, senão aquele que eu produzo a partir da ausência do fogo verdadeiro que só pode vir, senão sobre o cordeiro? Lembram quando Isaac está subindo com o pai dele para sacrificar? Aí Isaac diz assim: pai, está aqui o altar, está aqui o cutelo, está aqui tudo, mas onde está o cordeiro? Cara, tem lugares que você vai e tem tudo, mas não tem um cordeiro. Luzes, câmera, ação, tem tudo. Mas cadê o cordeiro? Cara, ontem nós estivemos na Poema, cara. Incrível, cara. Fiquei muito feliz de ver um culto. Um culto. Porque, Brunão, culto não é definido pelo volume de pessoas que estão lá. Culto não é definido pela excelência das coisas que são feitas. Culto é definido pela centralidade do cordeiro. Se o cordeiro estiver no centro, pode ter 2 pessoas, é um culto. Milhares de pessoas, Jesus não é o centro, isso não é um culto. É um ajuntamento religioso. Cara, e eu vi ontem Leandro pregando uma mensagem. Cara, que mensagem. Que presença de Deus. A gente
chorando, cara, na igreja, sentindo a graça, o favor de Deus. E é isso. É entender que, cara, vamos dar o nosso melhor. Mas olha, é Deus que está fazendo. O nome do menino é João. Não é Zacarias. E quando a gente compreende isso, a gente consegue ir muito mais além. Porque até quanto tempo um homem pode andar sem o Espírito Santo? Mais longe do que a gente pensa. Muito mais Esse é longe o que a gente perigo, né? pensa. Meu amigo, depois que a gente aprende, para mim o que mais me toca naquela expressão de Sansão, né? Se levantou Sansão como das outras vezes. Mas não sabia Sansão que o Espírito não estava mais com ele. Olha só, como das outras vezes. Ele já sabia fazer, né? Uhum. Cara, eu já sei fazer, então, Senhor, fica de lado aí que hoje eu nem preciso de ti. Foi aqui um dos convidados trouxe para a gente, conversando a respeito de Moisés primeiro. Fira a rocha, e ele fere a rocha e sai água, e chega na segunda vez, Deus fala, fale a rocha. Mudou. E aí o que ele faz? Fere. E o sobrenatural acontece, mesmo debaixo de desobediência. Forte, hein? Isso que é o problema. Exatamente. Então, se Deus está fazendo... O problema não é quando as coisas param de acontecer. O problema é quando as coisas continuam acontecendo. Sem Jesus. Mesmo sem a gente estar nele. É isso aí, cara. E esse é o perigo da vida. É o perigo da recompensa pública. É o que não falaram da recompensa pública. E é o método da religião, né? Fazer acontecer Todo. Pelo seu braço. pelo seu braço. Exato. Mateus 6 vai trazer muito isso à tona, né? As coisas sendo feitas para que as pessoas reconheçam, e aqueles que fazem de uma maneira que só Deus sabe que eles estão fazendo. Ninguém precisa ver aquilo. É só o Senhor. Verdade. E de repente ele fala, então entra no teu quarto, fala em secreto. E ao invés de você ficar buscando recompensas públicas, querendo orar como aqueles que oram para que as pessoas vejam, fazendo jejum e andando com a cara abatida para que as pessoas vejam, eles já têm a recompensa deles. As pessoas já estão olhando e falando, olha que jejuado, olha que orado. Menino jejuado. Mas se vocês fizerem em secreto, aquele que vem em secreto vai recompensar. Só que Mateus 6,6 ele vai falar, entra no teu quarto, busca o Pai que fala em secreto, e ele vai te dar recompensas públicas. Verdade. Muita gente já gerando recompensas públicas, e o Senhor falando, mas se você fizer algo no secreto, eu vou te garantir publicamente. Forte. Eu lembrei aqui de um livro do Charles Swindoll. Charles Swindoll ele tem uma série que ele fala sobre personagens da Bíblia, né? Davi, Paulo. E ele tem uma série que ele fala, um dos livros, ele fala sobre Elias. E ele vai falar do 1 Reis, capítulo 17, se não me falha a memória. Deus fala assim para Elias, Elias, esconde-te. Só que esse esconder ali não é fica foragido, fugitivo, não. Ele vai mostrar que esconder é, sai dos holofotes, fica na minha presença, te esconde em mim. Quando chega no capítulo 19, Deus vai dizer assim para ele, Elias, apresenta-te. Por quê? Porque há o tempo de se esconder e o tempo de se apresentar. Qual é o problema? É quem quer se apresentar sem ter se escondido. Agora também tem um erro, Bruno. Não sei se tu concordas comigo. Muitas pessoas que se esconderam e Deus está mandando se apresentar e eles não querem. Também está errado. Sabe? Essa falsa... Não, eu vou ficar aqui escondido, mas se Deus está mandando se apresentar, tem que apresentar, cara. Tem o Gideão sempre. Tem que Autocomiseração. Exatamente. E o louco que lá em Mateus 6,6, quando fala eu vou te dar recompensas públicas a partir de um relacionamento secreto, na nossa versão fala recompensa pública, no original fala busque ao Pai que fala em secreto e eu publicamente irei pagar as suas dívidas. Ou seja, Olha, ele está falando, quem paga sou eu. É louco. Quem faz sou eu. E na verdade, eu faço ali fora e você só permanece em mim aqui dentro. uau. Então, meu Deus, cara, que papo bom. É. Que vontade de continuar Muito. aqui. Vontade de continuar conversando.
Mas a gente vai continuar no almoço. Vamos lá, Impedidos tecnicamente, né? Muito bom, tá com meu vocês, amigo. cara. Maravilhoso. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado. de Sorrimos. Conseguiu Choramos. Conseguiu fazer a gente ficar quieto. verdade. Fala pra caramba. Mas foi muito bom, cara. Foi muito edificado, Maravilhoso. cara. E quero louvar a Deus pela vida de vocês. Vocês têm... Fala assim, eu moro muito longe, cara. Aqui. Eu, literalmente, por exemplo, estava em Curitiba. Maranhão é o outro extremo do Brasil. Sim. E talvez... Gente, ele mora longe mesmo. Cara, é longe. Tipo assim, não Quando é só... ele- O aeroporto quando ele é fala onde? longe, né? O aeroporto é em São Luís. São Luís. Só que para chegar no aeroporto, de São Luís para cá já é longe para valer. muito Só que longe. para você chegar em São Luís também já é uma caminhada. Cara, e eu quero muito que vocês estejam com a gente no Maranhão, mas assim, Brunão, tenho certeza de uma coisa, cara. Tem lugares que os teus pés não chegaram. Mas o que Deus está fazendo já chegou. Amém. Está tocando muito, muito. Vocês são hoje uma inspiração, cara. Eu digo isso para que vocês tenham a consciência. Porque existe uma multidão atrás. E parabéns por quem vocês se tornaram em Deus para essa nação. Um exemplo. Lembro, recentemente eu vi uma fala tua e eu joguei todos os grupos de ministro de louvor. Você falando assim, cara, eu decidi que eu quero estar na igreja local. Eu quero viajar, mas eu quero estar conectado com a igreja local. Isso é fundamental. Para quê? Para que você vá mais longe. Então, para mim, é a honra e o privilégio de estar aqui com vocês, cara. Amém. Top Amém. demais. Honra é nossa. Para Conhecer nós, meu a amigo honra é aqui, que eu nossa. conhecia. Isso é doido, cara. Cara, meu Deus. Tirar uma foto comigo daqui a pouco, hein? Aí, ó. Eu já não falo tanto, mas eu tô meio doente, eu tô mais quietinho ainda. Ele tá doentinho, tadinho. Eu tô Mais meio que o ruim. normal. Gente, foi muito bom que esse episódio realmente abençoe sua vida, te leve para longe de todo o esforço humano, de toda a força do braço. Te tire desse coração. A coisa mais interessante que ficou muito latente durante toda a nossa conversa em mim foi muito Apocalipse 2, sabe? A carta à igreja de Éfeso ali, logo no início falando, eu tô vendo o esforço de vocês, o trabalho árduo. Só que depois veio uma denúncia que mesmo debaixo de tanto trabalho árduo e esforço, já tinha perdido o primeiro amor. E aí é para eles apresentado um processo. E esse processo não é uma conferência, não é uma vigília, não é nada que vai te trazer de volta o primeiro amor. É somente um processo de lembrar de onde caístes, né? Aonde, mas é de onde você estava em Jesus. Se arrepender, mudança de mente, e depois voltar às práticas das primeiras obras, sendo que o texto começou falando das obras atuais. Ele está falando, mas e a última parte do processo é voltar à prática das primeiras. Uau. Mas se eu tenho obra agora e eu tinha obra antes, por que a última parte do processo eu voltar para as primeiras? O que mudou de lá para cá? A única coisa que mudou é o coração. Hoje a gente talvez mantenha muita coisa no esforço do braço. E ali eu só tinha começado a obra por uma obediência, por prazer e com um coração alegre. E aí o Senhor fala, se vocês não fizerem isso, eu mesmo virei a ti e vou mover o candelabro de lugar. Eu vou garantir que você não queime mais. Você vai queimar por outras coisas. Não é que teu fogo vai apagar. Você vai queimar por outras coisas. Eu só vou mover o candelabro. Você vai começar a queimar por outras coisas. Então, talvez muita gente está assim assistindo a gente hoje aqui. E está com esse coração, sentindo que você não queima mais como antes. Que você não está vivendo mais o seu primeiro amor. E que você vê teu coração queimando por outras coisas que há anos atrás você jamais pensaria nisso. É porque tem um processo sendo apresentado e toda a nossa intenção nessa mesa é de edificar o corpo de Cristo. Então, não é por esforço teu, é graça de Deus. Uau. E que você volte para esse lugar, aos pés da cruz, que você volte para esse lugar, ao coração de Jesus, que talvez você faz um tempo que você não está nesse lugar, e que você possa sair desse modo religioso de achar que tudo é feito com a sua força, com o seu suor, com o seu esforço. Vá para a videira, meu amigo. Se conecte em Jesus e deixe Ele fazer. Tamo junto. Deus Isso aí, abençoe. é isso. Compartilhe. Nós, até o próximo. Se inscreva nesse canal, meu bebê. Seja membro. E compartilha com seus amigos.